Olá pessoal, falar um pouco hoje a respeito da terapia infantil na atualidade. A terapia mais de ordem psicanalítica, na qual principalmente pessoas como eu, que são mais afeitas aos clássicos, podem ter um pouco de dificuldade em relação ao Freud, porque ele em si não atendeu nenhuma criança, ele apenas descreveu um caso clínico que ficou muito famoso, que é do pequeno Hans, e também descreveu outros aspectos da infância de outros pacientes, mas já atendendo eles na sua fase adulta, como é o caso do Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos. Porém, o Freud ele escreveu amplamente sobre a infância, então nós temos uma boa base também para estar falando a respeito de psicanálise por ele. Mas a parte prática do atendimento clínico de criança ele deixou um pouco a desejar. Claro, não tinha como dar conta de tudo, né? A filha dele é uma das que promove um pouco mais do atendimento, porém um atendimento mais pedagógico, que é bem criticado posteriormente, principalmente pela Klein. A Klein é uma pessoa que, das clássicas, assim, ela aplica realmente uma terapia muito mais freudiana para as crianças, e ela deixa um pouco de lado a questão dos cuidadores. Então, por mais que ela sim tenha uma relação com os cuidadores das crianças, mas ela volta a terapia mais para a criança. Enquanto outros psicanalistas mais clássicos, como é o caso do Winnicott e da Doutor, eles têm um pouco mais a atenção voltada para os cuidadores. Pensando nisso e pensando nas mudanças que a infância sofreu ao longo dos tempos, desde a época freudiana até a atualidade, eu acabei entendendo que hoje nós precisamos, o terapeuta, a terapia, ela precisa ser voltada para ambos, tanto para os cuidadores quanto para a criança. Mas antes de tudo, é preciso entender que a visão de infância que se tem hoje está longe de ser a visão de infância que se tinha na época freudiana. Então, a gente sabe que a ideia de infância por si ela é uma criação social, ela não existia até a Idade Média. Da Idade Média para diante que começou a se construir uma ideia de infância pouco a pouco. O Felipe Arrier, ele traz muito essa coisa, tem sérias críticas porque ele traz muito uma visão da infância de uma classe muito específica, de um lugar muito específico, é uma classe social média alta, é da Europa, mas ele nos mostra que a construção em si de uma visão de infância, ela ocorreu com o passar do tempo, ela não é algo que sempre existiu. Porém, além de ocorrer essa construção da ideia de infância, a própria ideia de infância ela se modificou muito. Então, quando a gente pega uma infância no período medieval, é um entendimento, é muito diferente de quando a gente visualiza a infância na atualidade. Aliás, para quem é um pouco mais velho, só pensando nos 30, 40 anos atrás, a gente já vê a imensa diferença que se tinha de uma visão de infância de uns 30, 40 anos atrás, onde normalmente as crianças nem eram tidas muito como sujeitos, onde as crianças elas eram convidadas, entre aspas, obrigadas a se retirar do ambiente quando os adultos iam falar certas coisas, onde a criança ela é quase domesticada, ela era tratada muito inferior ao que hoje nós tratamos os nossos animais domésticos, para uma infância na atualidade, aonde de maneira geral, claro, ainda existem as exceções de crianças que são maltratadas, que sofrem abusos, mas hoje de maneira geral a criança ela é entendida como um sujeito, os adultos falam a maior parte das coisas na presença da criança, explicam muita coisa para a criança, não ignoram como se ela não tivesse o direito de saber, mas explicam para ela as coisas, pedem a opinião dela. Então, por mais que eu sou um severo crítico de muitos posicionamentos de muitos cuidadores, é inegável que hoje os cuidadores eles têm uma posição muito mais respeitosa de maneira geral às crianças e à infância do que se teve ao longo dos tempos anteriores. Porém, essa mudança de posição não significa necessariamente que deixaram de existir dificuldades e problemas em relação aos cuidados infantis. Então, antes, os cuidadores eram muito mais impositivos, eram muito mais carrascos, eram muito mais sadistas nas suas manifestações em relação à criança. Ocorria muito mais abuso, tanto sexual, abuso físico, abuso psicológico,
abuso de diversas maneiras. Hoje isso diminuiu bastante, por mais que ainda existam muitos, como eu mencionei, não dá para cegar, dizer que tá às mil maravilhas, não, existem muitas situações problemáticas, mas menos do que já existiu. Porém, existem outros problemas de outras naturezas, e por isso é importante a gente entender essas mudanças dos tempos para conseguir entender para onde direcionar uma terapia hoje em dia voltada para a criança. Hoje em dia, a criança não sofre mais aquela castração abusiva anterior, aquela castração excessiva que levava a neuroses absurdas como as da época freudiana, onde as mulheres tinham sintomas físicos extremamente exacerbados, os homens também, como é o caso do Homem dos Ratos, onde se tinham pensamentos, como é o caso do Homem dos Ratos, muitos pensamentos obsessivos, realmente extremos, assim, que podiam levar o sujeito, inclusive, ao suicídio. Hoje a gente já não vê com tanta frequência essas consequências porque não existe tanto ou em menor quantidade essa relação tão abusiva e tão sadista, tão dominadora da criança. Hoje já se dá mais voz à criança. Porém, os cuidadores seguiram por um caminho oposto. Hoje a maior dificuldade é justamente na castração. Então, hoje já não é mais essa castração tão abusiva quanto era, de maneira geral, mas muitos cuidadores não dão conta de sustentar uma castração, de dizer um não para a criança e manter-se firme nesse não, e dizer não, você não vai fazer, ponto, não vai fazer por isso e acabou. Você pode insistir o quanto quiser, você pode chorar, você pode fazer birra, não vai acontecer. Os cuidadores têm uma dificuldade maior hoje em dia em fazer esse posicionamento mais firme. Por isso, o terapeuta ele tem que ter esse olhar mais direcionado para também auxiliar esses cuidadores na possibilidade dessa castração, na possibilidade de dar liberdade a essa criança. Porque lembrando, castrar não é tirar a liberdade. As pessoas confundem muito. Você limitar uma criança não é necessariamente tirar a liberdade dela, é justamente possibilitar ela ter liberdade. Porque quando você limita ela em certos aspectos que são prejudiciais à vida dela, você justamente possibilita que ela seja livre para fazer todas as outras coisas. Então eu sempre uso exemplos bastante extremistas, quem me conhece já sabe disso. Quando você limita, por exemplo, uma criança de não enfiar o dedo na tomada, você está dando toda a liberdade dela de viver. Ela vai ter a liberdade de viver, que ela não viveria se ela enfiasse o dedo na tomada. Quando você diz para o seu filho, olha, você não pode ficar perambulando pela rua de madrugada porque é perigoso, isso pode te acarretar em danos, em problemas sérios, você está possibilitando a liberdade dessa pessoa de viver o suficiente para poder caminhar durante o dia, para poder sair para outros lugares, para poder ir e voltar para casa de uma maneira mais segura, às vezes nem tanto, mas enfim. O fato de você limitar não é necessariamente tirar a liberdade, ao contrário, é você ensinar a utilizar a liberdade de uma maneira que a pessoa possa continuar sendo livre, que ela não perca essa liberdade e não perca a própria vida em função dessa liberdade. Então, e isso é algo que é um pouco difícil. É difícil até para a gente compreender teoricamente. Imagina para aplicar na educação de uma criança. Então, cabe sim ao terapeuta fazer uma orientação adequada dos cuidadores, auxiliar os cuidadores a pensar em formas singulares para aquele sujeito específico, de fazer isso, de estar promovendo essa liberdade e ao mesmo tempo uma responsabilidade, de estar limitando nas coisas que precisam ser limitadas, sem exagerar, sem tornar essa limitação um abuso de poder, de simplesmente querer dominar o outro, porque existe muito disso. Aquela clássica frase de cuidadores: por que eu não posso fazer? Porque eu não quero, ou porque eu não deixo. Isso é um clássico abuso extremo. Não existe porque eu não quero, porque eu não deixo. Se você não dá conta de explicar para a criança o porquê ela não pode fazer aquilo, talvez você não devesse estar dizendo não, ou você deve pensar melhor o porquê que ela não pode fazer aquilo. Para que não se tenham também situações nem de castração abusiva, onde você impede o sujeito de viver, impede ele de fazer coisas que são saudáveis a ele. Por exemplo, você impede uma criança de ter amizade com outra, você impede uma criança de brincar na rua em um lugar onde isso não representa um perigo real, ou ao menos um perigo muito maior do que ela teria em casa, porque perigo sempre existe, mas se pensarmos dentro de casa não estamos seguros. Nós temos uma falsa sensação de segurança.
Mas quantas pessoas não sofrem? Inclusive, ironicamente, uma das coisas mais comuns é que crianças sofrem muito mais acidentes dentro de casa do que fora de casa. Então, é preciso ter essa noção para fazer uma castração adequada sem ser abusivo e sem ser permissivo, que também é abuso. Você permitir muito a criança e não protegê-la das consequências, não protegê-la da autodestruição, isso também é abusivo. E cabe ao terapeuta auxiliar os cuidadores nesse sentido, nessa função. Precisamos orientar os cuidadores para que eles tenham como fazer isso de uma maneira mais assertiva, que não é fácil. Se para nós não é fácil organizar o raciocínio acerca disso, imagina para a pessoa aplicar isso em relação à criança. E, nesse sentido, atualmente precisamos ter uma terapia equilibrada, tanto voltada para a criança como para cuidadores, principalmente quando falamos de crianças que estão em uma fase da castração, do complexo de Édipo ou anterior a isso. Então, eu acredito que quando falamos de uma criança até seus 7, 8 anos de idade, é muito difícil falarmos em terapia de criança sem envolver os cuidadores, sem que o terapeuta esteja fazendo uma orientação adequada desses cuidadores, sem que o terapeuta esteja auxiliando a criança a se relacionar com esses cuidadores. Porque nesse momento ainda essa criança ela está muito alienada ao desejo desses cuidadores. Posteriormente, quando ela consegue ter a dissolução no complexo de Édipo, consegue tomar outras pessoas como exemplo para sua vida, e, portanto, construir desejos mais próprios dela, ela tem condição melhor de bater de frente com esses cuidadores e de se colocar como sujeito. Mas anterior a isso é muito difícil. Então, quando a gente fala no tratamento terapêutico de crianças a partir dos 8 anos, é fácil que o terapeuta trabalhe de uma maneira muito mais kleiniana, aquela coisa muito mais direto com a criança, com o paciente, e empoderando esse paciente para que ele mesmo faça os enfrentamentos da sua vida e se coloque como sujeito na sua vida. Mas, quando falamos de uma criança anterior aos 8 anos, que estamos falando de uma criança que ainda está muito alienada aos desejos dos cuidadores e aos sentimentos dos cuidadores, eu acredito ser muito difícil fazer uma terapia eficiente sem ter um viés um pouco mais winnicottiano, um pouco mais freudiano, daquela coisa mais relacionada junto com os cuidadores, mas lembrando sempre que jamais vai ser função do terapeuta se aliar aos cuidadores. O terapeuta ele não deve trabalhar em função de tornar o paciente o que os cuidadores esperam, ou trabalhar com o paciente o que é queixa dos cuidadores. A função do terapeuta sempre vai ser trabalhar com o paciente, com as queixas do paciente, com os sentimentos do paciente. Os cuidadores devem auxiliar o paciente no seu desenvolvimento e na sua versão melhor de si mesmo, e não o terapeuta trabalhar como um aliado dos cuidadores para transformar a criança em cachorro amestrado deles. Não é essa a função do terapeuta. A função do terapeuta jamais vai ser amestrar a criança de acordo com o que os cuidadores esperam. A função do terapeuta é trabalhar com essa criança os seus sentimentos e tornar ela um sujeito melhor dentro do que ela espera para si mesma, e dando a ela a noção das consequências das suas atitudes. Se você quer ser isso, se você quer bater de frente com seus cuidadores nessa questão, se você quer seguir por esse caminho, você tem que ter a consciência de que isso te trará tais coisas como consequências. Se você está disposto a arcar com essas coisas, bom, vamos lá então. É você quem decide pela sua vida. A função do terapeuta é justamente trazer maior capacidade de decisão para essa criança, mas também dando a noção a ela de que se os cuidadores falam certas coisas, se os cuidadores apresentam certos argumentos, é porque talvez eles estejam enxergando os pontos de vista que ela não está. Mas isso não significa também que ela sempre vai ter que decidir de acordo com o que os cuidadores esperam. Então é uma relação, se me diz que a relação terapêutica de crianças é uma relação bastante complexa, tanto é que muitos terapeutas não aceitam tratar crianças, porque é uma relação onde quem está te pagando, que são os cuidadores da criança normalmente, não é quem manda na terapia. Quem manda na terapia é a criança, porém quem te paga são os cuidadores. E você tem que ter a capacidade, tem que ter o conhecimento teórico
e a segurança teórica o suficiente de saber o que está fazendo para você poder realmente bater de frente com esses cuidadores, que são quem estão pagando a terapia. Você chegar, bater de frente e falar, olha, tá na hora de você se despertar para a vida, essa criança precisa de mais autonomia, essa criança precisa adquirir responsabilidade. E ela não vai adquirir responsabilidade com você achando que pode mandar nela e desmandar o seu bem-querer. E isso é uma situação difícil. Ao mesmo tempo que você precisa dos cuidadores como, de certo modo, parceiros da terapia da criança, você também precisa impor limites a esses cuidadores e falar, olha, vocês podem auxiliar a criança, vocês não mandam nela. Ela não é objeto de gozo de vocês pleno para vocês fazerem o que bem entendem com ela. É uma relação bastante delicada. É uma relação, de certo modo, de aproximação e ao mesmo tempo afastamento. Existem momentos em que você vai aproximar os cuidadores da relação terapêutica da criança para que eles participem ativamente e colaborem com o desenvolvimento dessa criança, e existem momentos que você vai ter que empurrar eles e falar, ó, tem limite. A criança também precisa do espaço dela. Tem limite até onde você pode chegar. É uma relação delicada, não é impossível de ser feita. Aliás, é mais fácil de ser feita do que de explicar, por sinal. Basta que o terapeuta tenha conhecimento e base teórica e saiba o que está fazendo. Eu sempre digo, você nunca vai conseguir fazer um trabalho bem feito quando você já vai fazendo partindo do pressuposto que você não sabe o que está fazendo. Até mesmo que você está falando besteira, né? Se você não sabe o que está fazendo, você nem deveria estar fazendo isso. Se você sabe, não, eu estou fazendo isso porque é importante para a criança por isso, isso e isso. Você tem condições, sim, de esclarecer para os cuidadores, olha, aqui eu vou ter que pôr limites, vocês não podem fazer isso por isso e isso. Então você tem sim como fazer quando você sabe o que está fazendo. Por isso que é importante você ter um estudo teórico. Por mais que no atendimento você não fique fazendo citação de teórico da psicanálise quando você está atendendo um paciente, você tem que ter a base teórica para ter uma firmeza e uma clareza do que você está fazendo. E saber se você está fazendo algo em benefício do seu paciente ou algo que pode prejudicar ele. É isso, obrigado pela atenção até aqui. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve. Lembrem-se de clicar em gostei, é muito importante para nos ajudar a destacar os vídeos, para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Encaminhem os vídeos que vocês gostam, que vocês acreditam que mais pessoas podem gostar. Encaminhem para os colegas, encaminhem para os amigos, para os conhecidos o link, compartilhem para que essas pessoas tenham acesso. Até um próximo vídeo.